Felizes de estar aqui. Vou ver se está tudo certinho. Prazer, pessoal. Prazer em estar com vocês, do pessoal aí de Arroio do Sal, da Rondinha. E acredito que esteja tudo certo. Até pediria para mim, para o pessoal aí do Centro Espírita Portal da Luz, me dar um toquezinho pelo WhatsApp se está tudo correto. Fico feliz de estar com vocês. Então, iniciando, vou colocar aqui o celular em um modo mais silencioso, nós queremos fazer uma prece, para que nós consigamos nos elevar em pensamento, nos contactar com os nossos queridos amigos do espaço. Com tantos desafios que aparecem a cada dia, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos dá Jesus, Senhor, nesse instante. Que o bom amigo possa estar conosco na noite de hoje, compartilhando a sua vibração bendita junto de todos nós. Que cada casa que sintoniza nesse momento este canal possa estar recebendo uma bênção, um alento, a tranquilidade, a paz tão almejada, para que estejamos um pouco mais descansados, apoiados, amparados pelos bons amigos do espaço. Rogamos também por todos aqueles que já partiram, Senhor, os nossos irmãos que já foram, que estejam amparados pela Tua misericórdia também. Senhor Jesus, esteja conosco na noite de hoje, permanece em cada lar onde Tu és chamado por esse conluio mental, por essa comunhão de pensamentos, e traga, Senhor, sobretudo a paz em nossos corações. Que assim seja. É tão importante que nós estejamos nos elevando em pensamento, e até eu trago, acredito eu, tenho certeza, na verdade, os pensamentos unidos também da família do Centro Espírita Leocádio José Correia, aqui de Florianópolis, do Balneário do Estreito, que estão também nesse instante vibrando em amor, em carinho, por todos os amigos do Centro Espírita Portal da Luz. Não poderia deixar de ser diferente, porque nós espíritas também compomos uma família. E temos buscado temas que nos ajudem nesses momentos, acredito eu, de consternação frente a todas as situações que estamos vivendo, especialmente no nosso país. Então hoje, como nos diria Jorge Amado em seus livros, hoje eu tive que botar uma colher de mel na boca, porque vou falar o nome de Paulo de Tarso, e que confesso a vocês que é um certo atrevimento falar deste homem, né? Deste espírito, desta força que atravessa os séculos e que nos inspira a cada instante na caminhada. Nós temos uma obra belíssima do nosso Emmanuel, espírito protetor do nosso Chico Xavier, e que compõe um dos poucos romances que ele escreveu. Emmanuel escreveu poucos romances, 6 romances, e um deles é Paulo e Estevão. Então, nós estamos também adoçando mais ainda a boca, e até vou tomar um chazinho, porque também falamos o nome de Estevão, um mártir do cristianismo e que nos leva a profundas reflexões também. Então, que eles também estejam nesse momento nos inspirando, e já fica o convite para que leiamos todos nós, quem já leu, lê de novo, porque é fantástico, o livro Paulo e Estevão, psicografia do nosso Chico pelo Espírito Emmanuel, contando a história de Paulo de Tarso. Nos diz que antes de Paulo, quem existia era Saulo. Saulo de Tarso. Tarso é um lugar, né? É um lugar naquela região onde Jesus também apareceu. Hoje, se eu não estou enganado, pertence à Síria, aquela região toda.
E Paulo era de uma família rica, dedicado que foi aos estudos das leis, da lei e dos profetas da época. Ele se destaca e tem uma atuação brilhante como estudante e vai ser convidado a estudar junto com Gamaliel, que por sua vez é neto de Eliú. São eminentes fariseus do seu tempo no Templo de Jerusalém. Então Paulo acaba se deslocando de Tarso para Jerusalém. E ele, além de ser dotado desse intelecto fantástico, dessa capacidade intelectiva maravilhosa, ele também tinha uma oratória fabulosa, falava como ninguém. E se estabelece lá no Templo de Jerusalém, estudando com Gamaliel, e vai cada vez se aprofundando, se destacando como jovem fariseu da sua época e que tinha tudo, como doutor da lei, tinha tudo para se tornar outra figura eminente junto aos fariseus. E por volta dos 30 anos, Saulo ouve falar dos homens do caminho. Era um grupinho insignificante, uma pequena seita, que também interpretava as leis de Moisés, mas à luz das falas de Jesus. E aquilo começa gradativamente a incomodar Paulo, bastante purista em relação às leis que existiam à época, a todas as escrituras sagradas, fica, vamos dizer assim, incomodado com aquele pequeno grupo. Especialmente por um dos seus expoentes, um jovem como ele. Só que um jovem diferente dele. Como ele, mas tremendamente diferente dele. Mas como ele também tinha uma oratória brilhante, capaz de arrebatar a todos quando falava. Esse jovem era Estevão. Esse grupo, esta casa, se juntavam na casa, dita Casa do Caminho, era um lugar para párias, pessoas que não tinham condições de viver, doentes e assim por diante. Ninguém cuidava deles, ninguém queria saber deles. Só que começaram a incomodar em função desse momento. E Paulo consegue, nessa busca por silenciá-los, ele consegue prejudicar não somente a Estevão, mas também a Filipe, a Pedro e a João, apóstolos, inclusive, do Cristo. E ele consegue, judicialmente, à época, pedir a pena de morte para todos. Mas, por um pedido do Gamaliel, eles não aplicam a pena a todos, mas somente a Estevão. E aí entra uma situação de orgulho, porque Estevão havia vencido Paulo numa discussão teológica. Então Paulo tinha outras incomodações, além da pretensa ofensa às leis mosaicas. E condenam, então, conseguem a libertação dos outros, mas Estevão é condenado à lapidação, apedrejado, até a morte. Naquele momento, Paulo estava noivo de uma moça muito bonita, que tinha sido abrigada por uma família, já que tinha se tornado órfã, e estava junto a essa família de parentes, lá naquela região. Paulo estava noivo dela, chamava-se Abigail, e convida como noiva a que ela compareça àquele testemunho, àquela situação de, vamos dizer assim, de relevo para Paulo. Paulo estava se destacando politicamente também ali. Abigail, mais sensível, acaba concordando e quando chega lá percebe que aquele era um irmão dela. Porque em outro momento Abigail com seu pai e seu irmão viviam em Roma e por manobras políticas acabam perdendo os bens para que outros se apropriassem, num enredo terrível, e o pai morre naquele instante pelos soldados. Toda a situação são chicoteados pelos soldados romanos, e o irmão é vendido como escravo, então ela o tinha como desaparecido. Só que naquele instante vê que o irmão, que se chamava com seu nome hebraico Gesiel, havia se tornado aquele Estevão que ela não conhecia, mas que estava ali testemunhando os momentos de agonia final, quando o irmão morre. E naquilo, ao presenciar aquela situação, gera-se um abalo para aquela mulher,
e ela começa a questionar muitas coisas. Em dado momento, na casa dos anfitriões de Abigail, chega um mendigo, uma pessoa muito pobre, e que fica lá junto à casa dos rendeiros da propriedade. E ali Abigail começa a se dirigir para a casa dos rendeiros, que são empregados efetivamente da casa, e lá ela conhece esse senhor, esse velho, que era Ananias. E Ananias fala para ela do Cristo e traz até ela essa boa nova que havia sido falada. E surpreendentemente, Abigail se converte ao cristianismo. Isso, obviamente, faz com que Paulo a abandone. Nós não temos condições de continuar. Mas Abigail vai se fortalecendo, ao mesmo tempo que se fortalece na fé, adquire uma robustez espiritual maior, o seu corpo se abala. E ela começa a ficar doente e vai culminar na sua morte. Paulo, ao final, ele acaba se aproximando novamente, mas daí não havia mais nada a fazer. E aí, nesse instante, Paulo também encontra outro inimigo. Estevão já estava morto. Ele entende que deve até pedir desculpas a Abigail porque não sabia que era seu irmão. Veja a situação. E não adianta mais, até certo ponto, aquela culpa, porque já havia acontecido. E Abigail quer lhe falar do Cristo. É uma situação tão complicada, porque Abigail se redescobre. E esse é o convite que todos nós recebemos com o Cristo. E recebemos da própria vida, porque as leis divinas estão aí, independente da nossa crença, da religião que professamos, as leis divinas estão aí e vão acontecendo. Então nós somos convidados ao longo de uma trajetória de vida a nos redescobrirmos inúmeras vezes. Vocês me perdoem a intimidade, mas em algum momento, a mulher muito jovem, talvez, tenha uma noção, uma descoberta, vamos dizer assim, num primeiro momento, com o seu próprio corpo. E ela atribui ali, naquele conhecimento, um serviço que aquilo se destina. Para que serve aquilo? Jovem, a mulher descobre os seus seios e diz que existe talvez algumas funções possíveis, alguns propósitos para isso. Quando ela se torna mãe, talvez ao segurar a criança no seu colo, amamentando, ela acaba tendo essa redescoberta. Ela descobre, então é para isso que serviria essa mama, esse seio. E talvez ainda, mais adiante, numa situação de doença, como por exemplo um câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, ela redescubra novamente o mesmo seio. E pode se questionar novamente. Pode levar a profundas reflexões de por que aquilo está ali, por que aquilo está acontecendo. Então nós vamos ter constantemente na nossa vida propostas de redescoberta, assim como o homem, que sabe para que servem os seus braços, mas quando toma um filho em suas mãos, talvez ele diga, agora entendi para que Deus me deu esses braços. Em determinado momento, quando da doença da companheira, talvez ele também volte a redescobrir, dizendo, agora vejo que tem outras funções ainda para os meus braços. Então Abigail passa por essa redescoberta, e curiosamente no momento de decrepitude do corpo, porque as descobertas espirituais, elas não dependem somente do que está acontecendo de bom, digamos assim, o que nós configuramos como bom, mas do que acontece ao longo da nossa vida. E nós sempre temos possibilidades de redescobrirmos, de nos redescobrirmos e, sobretudo, eu penso, com uma leitura do Paulo Estevão, de além de nos redescobrirmos, ressignificarmos, que estejamos dando novos significados, inclusive não só passando, usei como exemplo o nosso corpo, até para fazer uma conversinha sobre o Outubro Rosa, porque nós temos
na nossa família, pessoal que já enfrentou essa situação do câncer de mama, e para nós é bastante cara, mas também porque é algo muito, muito concreto, o corpo. Então, ao longo da vida, nós vamos redescobrindo e ressignificando o corpo, o trabalho, a família, as relações. E eu acredito que hoje, no Brasil, como estamos observando, estamos sendo convidados à descoberta de uma pátria, ou à redescoberta de uma pátria, e um ressignificado de pátria, família, religião. Então temos aí grandes propostas, e Abigail, na minha leitura, ela me lembra isso, esse ressignificar. Mas enfim, Paulo ali descobre um novo inimigo para si, que seria Ananias, que lhe trouxe, que lhe, na sua cabeça roubou o seu amor dele. E aí ele consegue, politicamente, conversando dentro do Templo de Jerusalém, ordem para estender a sua perseguição além de Jerusalém. E descobre que Ananias está pelas redondezas de Damasco. E ele consegue permissão para ir para Damasco, com a intenção de lá perseguir, aprisionar e matar Ananias. E daí nós já sabemos, um momento bastante emblemático, as portas de Damasco, sob o sol do meio-dia, uma luz que brilha mais do que o sol do meio-dia, derruba Paulo do camelo. A gente diz às vezes do cavalo, mas é do camelo, ele estava num camelo. E cai ali nas areias e pergunta: quem sois? Para a luz, porque via que havia uma imagem, um vulto, alguma coisa no meio daquela luz. E a luz responde: eu sou Jesus. Daquele instante, Paulo modifica-se. E no alto da sua simplicidade, porque era um homem simples, apesar de tudo, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Não impõe nenhuma condição. Talvez nós dissessemos: que queres que eu faça? Mas eu só posso tais dias. Que queres que eu faça, mas não com aquelas pessoas, e assim por diante. Paulo não faz nada disso. E na queda ali, naquele momento daquela luz e de tudo isso, Paulo acaba ficando cego fisicamente por aquela revelação toda. E ao mesmo tempo que Jesus lhe aparece, Jesus também vai enviar a pessoa de Ananias até uma pensão onde Paulo fica. Paulo dispensa aqueles que estão junto com ele, porque vê que não havia mais condições de cumprir a sua missão, que estava cego. E Ananias vai até lá e tira, como se fossem escamas dos olhos de Paulo, e ele passa a enxergar. Ele vai ser, como sempre acontece, repudiado por todos, porque foi uma mudança muito grande. Eu digo como sempre acontece porque essas mudanças, elas nem sempre são críveis para os outros. É difícil de acreditar. E ali, naquele momento, naquela estranheza toda dos seus pares, Paulo retorna para Jerusalém, então, para ver se o pessoal da Casa do Caminho o admite. E, obviamente, não poderiam ainda, teria que ser testada aquela fé no sentido dessa robustez, porque ele era um inimigo da causa, como iriam colocá-lo lá? Mas Pedro lhe dá uma cópia das anotações de Levi, o que seria para nós hoje um evangelho, um proto-evangelho. Daquelas anotações de Levi, Paulo vai extrair os conhecimentos sobre Jesus. E ali, auxiliado por Gamaliel, seu antigo mestre, ele vai até um posto no deserto, um posto de tecelagem, e lá fica com um casal que se torna muito amigo de Paulo, de Saulo, que é Áquila e Prisca. Áquila e Prisca, quando ele lá chega, ensinam o trabalho para ele, e de noite, com muito cuidado, vão verificando que ele também estava lendo aquilo tudo, e, surpresa, eles também eram cristãos. E lá passam a meditar em conjunto sobre os ensinamentos de Jesus. E, ainda sem a confiança dos homens do caminho, dito assim, dos apóstolos de Jesus, depois de 3 anos, ele volta
para a casa dos seus pais e o pai o deserda. E ele acaba se assentando em Tauro, bem próximo de Tarso. E o pai, apesar de deserdá-lo, deixa alguma provisão de dinheiro, ele consegue comprar um tear, já que ele era tecelão, tinha aprendido esse ofício. E lá fica por mais 3 anos, acaba somando-se no total 6 anos. 3 anos como um humilde tapeceiro. E na noite que Paulo é expulso de casa pelo seu pai, nós temos que nos reportar ao que era essa relação à época. Talvez hoje nós não tenhamos noção da dramaticidade desse momento. Mas para a época isso era algo terrível, mais talvez do que seja hoje. Essa expulsão dentro de uma família tão tradicional como era de Paulo. E nessa noite que ele vaga, e chegando lá pela redondeza de Tauro, que diríamos assim, era uma região mais periférica de Tarso, ele se encosta numa pedra e acaba dormindo. E tem um sonho, onde Abigail e Estevão vêm até ele. Ambos já estavam mortos. Mas a noiva, Abigail, vai lhe trazer as diretrizes, naquele instante de dor, de dificuldade, que lhe servirão para todo o seu trabalho. Ele questiona, no primeiro momento, ainda fica atrapalhado, né? Eu acho que não ficaria. Ele questiona Abigail, percebe, sim, é importante que se continue no caminho, se continue lutando. Isso nos serve hoje, com certeza. Mas ele diz, em pensamento, olhando para ela, porque ela já está naquele instante, no sonho dele, segurando em suas mãos. E ele pensa, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Está lá no Paulo Estevam. O que fazer? Ele já havia lido o Evangelho, mas como que chega lá? Nós também já estudamos o Evangelho, as obras espíritas, mas como que nós vamos ter essa compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ele se alonga em pensamento sobre isso e espontaneamente Abigail responde, ama. Só uma palavra. Pensa, está certo, temos que amar, mas como que nós vamos nos enriquecer nessa virtude? Como fazer para que a alma alcance essa expressão tão elevada de esforço com Jesus Cristo? E ela, sorrindo, lhe diz, trabalha, uma conversa mental. E ele percebe que ela tem razão, porque isso vai exigir um esforço, vai exigir tempo, esse aperfeiçoamento interior. E ele quer fazer aquilo. Ele quer muito fazer aquilo e quer fazer já, quer começar esse processo. Os 3 anos anteriores do deserto já tinham dado para ele esse tempo na sua cabeça. E ele pensa, mas ao mesmo tempo, quando todos que eu consultou a família, consultou os apóstolos, não me dão esse espaço, como não se desanimar? Que providências eu posso adotar contra esse desânimo destruidor? E ela lhe diz, espera. Essa espera, essa vivência da esperança necessária. Mas ao mesmo tempo Paulo tinha muita coisa dentro de si. Ele havia visto todas as discussões que haviam sobre a circuncisão, coisas antigas que já tinham passado, como nós vemos hoje ainda. Sobre circuncisão, não, mas nós vemos ainda as pessoas passando a discutir certos pontos que nós pensávamos que já estavam superados. Eu acredito que eu, como a maior parte de vocês, se não todos, imaginávamos que certas discussões já estavam superadas. Nós vemos até hoje essa coisa heterogênea dos grupos onde nós participamos, onde nós temos que pensar. Paulo se perguntava, onde estará a liberdade do Cristo? Ele percebia esse julgamento constante. Ele diz, como que a gente vai expulsar os filhos de outras raças? Nós podemos pensar hoje, como que a gente cria grupos ideais para Jesus? Aquele não deveria frequentar a casa espírita,
ou não é merecedor desses ensinamentos, ele concorda, é indispensável amar, trabalhar, esperar. Mas como que se age no meio dessas forças tão heterogêneas? Como se conciliar essas lições do Evangelho com essa indiferença das pessoas em relação a tanta coisa? Hoje nós falamos tanto em negacionismo. E Abigail, no texto, diz que aperta as mãos dele com mais ternura, começando a se despedir, e diz para ele: perdoa. Então, este é, digamos assim, o roteiro para Paulo. Este é o roteiro dado por Abigail. Ama, trabalha, espera, de esperançar, e perdoa. E depois de 3 anos ali da pedra, ele vai arrumar um cantinho para ficar e tecendo. É Barnabé que viria o visitar pedindo ajuda na igreja nascente de Antioquia. Então ali eles começam a trabalhar juntos. Saulo, ainda Saulo, por sugestão de Lucas, o apóstolo Lucas, apóstolo que não foi companheiro de Jesus, mas que, vamos dizer assim, traz essa mensagem através do seu evangelho, ele propõe, quem sabe vocês começam a se chamar cristãos em vez de homens do caminho. E ali Saulo, junto com Barnabé, vai andar por toda aquela região, convertendo gentios, fundando inúmeras igrejas. Então, chegou um momento que havia essas igrejas todas já formadas. E como se comunicar com todas elas? Porque todas pediam, porque haviam questões a serem abordadas e assim por diante. E aí Paulo inicia o processo todo de escrita das cartas, as cartas paulinas. Por que eu falo processo? Porque em Paulo e Estevão nós vemos que aquelas mensagens que deveriam seguir eram complexas, eram graves, eram muito importantes, e Paulo precisava de muita orientação. E é o próprio Jesus que vai explicar como se daria o processo. Paulo não conseguiria compreender, digamos assim, inclusive por estar na matéria, ainda por estar encarnado, as ideias tão elevadas de Jesus. Então Jesus transmitiria suas ideias a Estevão, que por sua vez transmitiria a Paulo. E Paulo agora já é Paulo, né? Paulo estaria ali junto dos outros amigos que ali estavam da igreja, no que nós chamaríamos hoje de reunião mediúnica, traduzindo o pensamento de Estevão, que por sua vez é pensamento de Jesus, para essas igrejas nascentes. Então nas cartas nós vemos expressões profundas, elevadíssimas e orientações bem pontuais. E ali a gente vê essa mescla presente na mediunidade, porque um médium nunca abandona seu corpo. Então sempre tem ali um tanto do homem da sua época, mas tem esses conhecimentos elevadíssimos de Jesus. E muitos dos aconselhamentos, das orientações, dos temas que ali foram abordados nas cartas de Paulo, eles estabeleceram a compreensão dessas organizações, essas igrejas distantes, para que se estruturassem melhor. Uma dessas orientações, nós vemos que, de certa forma, está presente, se coaduna perfeitamente com o que Allan Kardec nos traria na sua doutrina consoladora, a doutrina espírita, ou espiritismo. Diz Paulo para os hebreus, vejam vocês que interessante. Ele diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E se alinha perfeitamente à questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde se pergunta onde está escrita a lei de Deus. Kardec pergunta. E o Espírito da Verdade diz: na consciência. Talvez nós não percebamos a revolução dessa fala, mas quando todos entendiam que a palavra, a lei de Deus, estava no livro, Paulo traz que na verdade está no coração. Então, é fantástico pensar nisso, tanto que
um processo de elevação gigantesca, Paulo vai escrever na carta aos Coríntios. Ele diz que a missão dele em si, naquela fala belíssima, onde ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, Renato Russo nos cantou isso, sem amor ou sem caridade, como se pensa nas melhores traduções, eu nada seria. E ao final da mensagem ele diz, agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E vejam ali a orientação de Abigail. Ama. Bom, é a caridade manifesta, tanto no amor quanto no perdão. Ama e perdoa. É a caridade, porque ali é o amor se movimentando. Trabalha e espera. É a esperança. E a fé está embutida nisso tudo. Porque quem não tem fé, quem não acredita em absolutamente nada, não consegue trabalhar, não consegue esperançar. Aí nós encerramos esse momento lembrando de um outro Paulo que nos explicou isso. Um outro Paulo, Paulo Freire, nosso grande pedagogo, onde ele diria sobre a esperança. Ele falaria que é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que melhore, que funcione, que resolva. Já esperançar é ir atrás, é se juntar e não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso é muito diferente de esperar. Temos mesmo é de esperançar. E com certeza foi nesse sentido que Abigail falou para Paulo, para o Saulo, cansado e combalido, ferido nas suas situações. Então, meus queridos, que nós estejamos com esse convite para rever Paulo de Tarso, para repensar a sua vida através do livro do nosso querido Emmanuel. E eu convido novamente a todos nós, a mais uma vez, elevarmos o nosso pensamento, para que estejamos nos juntando nessa comunhão de espíritos que não necessitam de barreiras, que podem ir a todos os lugares, esse amor que não respeita a distância, que esteja nos unindo nesse instante, nos trazendo um alento, nos ensinando a esperançar por esses dias melhores, esperar trabalhando, esperar operando, esperar amando, esperar perdoando, porque novos dias estão vindo todos os dias. A natureza, com suas maravilhas, não se nega a nenhum de nós. Deus não se nega a nenhum de nós. Não nos trata mal, não nos recusa o oxigênio porque nós não nos portamos bem. O sol não deixa de brilhar para todos. Então, Senhor, que todos sejamos iluminados, inclusive aqueles que nos atrapalham os pensamentos. Que recebamos essa bênção do perdão na noite de hoje, para que tenhamos uma boa noite de sono. Nos dê saúde, Senhor, a nós e a todos aqueles que estão conosco, sejam encarnados ou desencarnados. Abençoa os nossos lares, Senhor, e sê conosco ao longo do restante dessa semana e nos nossos trabalhos, estudos e anseios. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigado pela noite e fiquemos com Deus. Grande abraço a todos.